Olá, pessoal! Como vai vocês? Tudo bem? Domingo passado, o Roberto falou sobre Timóteo. E nós aprendemos que Timóteo, desde cedo, assim como vocês, aprendeu a palavra de Deus. E quando ele cresceu, ele foi um discípulo de Jesus, um missionário junto com Paulo e foi muito usado pelo Senhor porque ele era completamente comprometido com o reino de Deus. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui quer ver o Senhor? Eu quero. E eu tenho certeza que você também. Mas para ver o Senhor, você precisa ser santo. Isso mesmo, ser santo. Lá em Hebreus 12:4, diz que nós temos que seguir a santificação, mas não só seguir, perseguir a santificação, porque sem ela nós nunca veremos o Senhor. Mas, Junior, você sabe o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Separado de quê? Separado das coisas deste mundo, separado das coisas que nos afastam de Deus. Mas é possível ser um junior santo nos dias de hoje? Ser um junior santo assistindo vídeos, séries, jogando com os amigos e até mesmo vendo animes, vendo vídeos no YouTube? Muitos podem dizer que não, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que sim, é possível sim ser um junior nos dias de hoje santo. Nós vamos aprender com Daniel, que andou em santificação, que buscou essa santificação mesmo numa cidade onde todas as pessoas eram completamente afastadas de Deus. E o texto que nós vamos ler está em Daniel 1, versículo 8. Vamos lá, pessoal? Vamos ler? Diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Vamos orar? Feche seus olhos e pense em Jesus agora. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada junior, que o Senhor toque no coração, Senhor, de cada um deles. Meu Pai, no meu coração, Senhor, que o Senhor me usa nesta manhã como boca do Senhor. Meu Deus, que o Senhor coloque no coração de cada junior o desejo, meu Deus, de ser santo, de ser separado para o Senhor. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor, meu Deus, nos enche com o teu conhecimento, o conhecimento da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós vamos falar sobre Daniel. Daniel, gente, era um jovem, um servo do Senhor que morava lá em Jerusalém. A sua cidade foi invadida e destruída pelo rei Nabucodonosor, lá da Babilônia. Ele não só destruiu a cidade, como destruiu o templo de Deus e levou cativo lá para a Babilônia Daniel, os seus amigos e os moradores de Jerusalém. Daniel, assim que chegou na Babilônia, ele viu que ele teria muitos problemas. Ele viu que aquela cidade era muito bonita, mas eles eram um povo politeísta. O que é isso? Eles adoravam vários deuses. Então ele viu que seria muito difícil, porque a cultura e os costumes deles eram muito diferentes de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele crê e que ele foi ensinado com a palavra de Deus. Nabucodonosor deu uma ordem para que todos os jovens que não tivessem defeito algum, que fossem de boa aparência, inteligentes, sábios e espertos, fossem levados para o palácio do rei. E lá eles aprenderiam a língua dos caldeus e as letras dos caldeus. Eles aprenderiam os costumes, a cultura deles. E logo de cara, Daniel e seus amigos foram escolhidos e foram levados para o palácio. Lá eles trocaram o nome de Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz.
Eles mudaram para Beltesazar, que significa Bel protege o rei. E Bel era um deus pagão lá da Babilônia. E eles mudaram o nome dos amigos dele também, de Ananias, Misael e Azarias, para Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que os caldeus queriam com isso? Eles queriam ligar esses jovens aprendizes aos deuses da Babilônia e queriam que eles fossem desligados e queria acabar com o relacionamento deles com o nosso Deus, com o único Deus e verdadeiro Senhor. Isso nós podemos chamar de influência. Daniel e seus amigos agora moravam numa cidade onde eles tentavam de todas as formas influenciá-los para afastá-los da presença de Deus. E hoje, Júnior, o inimigo faz a mesma coisa. Ele tenta de todas as maneiras te afastar da presença de Deus, te influenciando. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala e com o que a gente vê. Lá em 1 João 5,19 diz assim, que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, nós temos que ficar espertos e prestar bastante atenção naquilo que a gente está vendo. Porque muitos animes, muitos filmes, muitos vídeos no YouTube são para nos afastar de Deus e para nos influenciar. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Uma coisa que pode te ajudar para você saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que você pode ver e o que você não pode ver, é fazer 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? A segunda pergunta: será que é certo fazer isso? Deus ele vai se agradar se eu ver isto ou se eu fizer isto? Deus vai se agradar? E a terceira pergunta que você pode fazer é: se Jesus estivesse no meu lugar, ele ia fazer isso? Ou ele ia ver isso? Então, Júnior, preste bastante atenção para você também ser como Daniel, um jovem separado. Daniel colocou no coração dele, ele firmemente não se contaminar com a comida daquele reino e nem com a bebida daquele reino. Sabe o que ele pensou? Você pode pensar, mas Daniel ele perdeu a oportunidade de comer uma comida gostosa, diferente, mas não. Daniel, ele não pensava assim. Ele não queria, porque aquela comida, ela era sempre oferecida antes deles comerem, oferecida aos deuses. E Daniel não queria de maneira nenhuma comer uma comida oferecida a um deus pagão. E outra coisa, muitos alimentos que eles comiam, além de ser oferecido, era proibidos pela lei de Deus. Então, Daniel não se importou com o que pensavam dele ou com o que iam falar dele. O que ele se importava realmente era em agradar o Senhor. A vontade de Deus para nós, Júnior, é a santificação. Essa é a vontade do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 4,13 fala assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em Hebreus 12,4, como eu já falei com vocês, fala também para seguir a paz e a santificação, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. Então, a santificação, além de ser a vontade de Deus para nós, é algo que devemos buscar diariamente. E outra coisa, Júnior, sozinhos é muito difícil. Nós precisamos buscar santificação, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Daniel, quando ele colocou no coração dele não se contaminar com aquelas iguarias do rei, ele recebeu presentes do Senhor. Olha que legal, o Senhor ficou tão feliz com Daniel, com o que ele colocou no seu coração, de não se contaminar, de não pecar, de obedecer ao Senhor, que o Senhor deu presentes para ele.
E um dos presentes foi que ele deu inteligência e sabedoria para Daniel e para os seus três amigos. Mas para Daniel, ele deu muito mais. Ele deu o dom de visões e o dom de interpretação de sonhos. E Daniel recebeu a sabedoria de Deus mais do que todos os outros sábios e os outros encantadores que tinham lá no reino da Babilônia. Quando o rei viu Daniel e os seus amigos, ele fez muitas perguntas e eles eram 10 vezes mais sábios e mais inteligentes do que todos os sábios daquele reino. Então, gente, Daniel, ele foi bem sucedido em tudo que ele colocou a mão, porque ele colocou no coração não se contaminar e porque ele era obediente ao Senhor. O Senhor era com ele, o Senhor o abençoava em tudo que ele colocava a sua mão. Vocês sabiam que o rei Nabucodonosor colocou Daniel como governador de toda a província da Babilônia? Pois é, para vocês verem como o Senhor era com Daniel. E uma outra coisa, por causa da fidelidade de Daniel, todo o reino e o rei e os príncipes da Babilônia, eles conheceram o Senhor, o Deus que eles não conheciam. Eles passaram a conhecer esse Deus e a respeitar o nosso Deus. Então, o Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. E que você também, Junior, possa buscar ter uma vida santa, buscar se santificar e ser abençoado, e que o Senhor possa ser glorificado na sua vida, com as suas atitudes, com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que você faz. Que Deus te abençoe. Essa é a história de hoje sobre Daniel. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amo a história de Daniel. E que você possa, no seu coração, colocar esse desejo, essa vontade de se santificar, e não só colocar no seu coração, mas que você possa ter atitudes santas, que você possa realmente buscar a santificação, porque isso agrada ao Senhor. Um beijo para você e até a próxima!